No início da década de 60, na capital de São Paulo, Bernardo e sua mulher Eva estavam sentados no sofá da sala conversando. Bernardo tentava consolar a esposa que estava arrasada pelo fato de que não podia engravidar. O casal era muito rico e tinham feito de tudo para conseguirem ter um filho biológico. Naquele momento, haviam recebido o resultado de um exame que estavam ansiosos para chegar e que confirmou o pior. Eva era estéril. A mulher sentia uma profunda tristeza, pois queria ser mãe desde quando se casou com Bernardo. Longe dali, em outro estado, no sertão de Minas Gerais, Maria, uma jovem mulher de 29 anos, sem muitas condições financeiras, batalhava para cuidar de suas 2 filhas gêmeas, Joana e Anne. Seu marido havia falecido em um acidente de carro, pois era motorista, e deixou a esposa com 2 filhas pequenas de 5 anos. Como seu marido não era registrado e ganhava pouco, o falecido não deixou nada para Maria, fazendo com que a vida da jovem e das pequeninas se tornasse ainda mais difícil. Maria trabalhava como faxineira e deixava as garotinhas com a vizinha, que era sua amiga. As 2 eram muito unidas e educadas, então não davam trabalho. Gostavam de ficar no jardim da casa da vizinha, onde tinham várias rosas vermelhas, admirando as flores e brincando. Ao final do dia, com o pouco que ganhava, Maria passava no mercado e comprava pão para as meninas. Voltava para casa e era assim todos os dias. Até que em um feriado, sua patroa lhe deu um bônus e uma folga. E então Maria, que estava muito contente, resolveu ir ao mercadão no centro da cidade com as filhas para passear e comprar algumas coisas que estavam faltando em casa. Joana e Anne adoravam passear no local, pois tinha várias lojinhas e alguns comerciantes que as conheciam sempre davam um pouco de doce de leite para elas. As 3 estavam muito animadas, pois quase nunca tinham a oportunidade de sair em família. Já no mercadão, as meninas corriam pelos corredores, felizes, enquanto a mãe fazia as compras. Porém, uma mulher as observava de longe. Se tratava de uma ladra, de codinome Niméria, que era chefe de uma quadrilha criminosa sequestradora de criancinhas. As vendia para pessoas ricas de todas as partes do mundo. Niméria chamou seus 2 comparsas. Disse que queria aquelas 2 garotinhas gêmeas, pois com certeza valiam um bom dinheiro, na casa dos 50 mil reais, e ordenou que as roubassem. Então os capangas ficaram de olho nelas. Terminando o passeio, Maria e as filhas voltaram para casa, sem perceberem que estavam sendo seguidas. Moravam em uma área rural da cidade. E como era um lugar mais isolado, onde a casa mais próxima era a de sua vizinha, que ficava a cerca de 500 metros de distância, era o lugar perfeito para os capangas pegarem as meninas sem ninguém ver. Então esperaram as gêmeas irem brincar no quintal e atacaram. Correram atrás das garotinhas e conseguiram pegar uma, Anne. Joana correu para dentro de casa e gritou pela mãe. Foi aí que os comparsas fugiram com uma das filhas de Maria. A jovem mãe correu atrás do carro em que estava sua filha, mas era tarde demais. Caiu de joelhos e começou a gritar e chorar desesperada. Os homens levaram a menininha para o chefe, e quando mostraram a Niméria que só tinham conseguido roubar uma das gêmeas, a criminosa ficou possessa de raiva. Vocês são idiotas, por acaso? Não sabem que agora ela não vale quase nada? Só uma das gêmeas não vale nem a metade do que eu iria cobrar. Bando de imbecis! A gente pode voltar lá, chefe, e tentar pegar a outra, disse um dos capangas. Não, agora já era. Não dá mais. Vocês estragaram tudo. A mãe já deve ter chamado a polícia. Nem sei por que eu contratei vocês. Era melhor se eu mesma tivesse feito o serviço. Resmungou a ladra furiosa. Então pegou sua arma e, sem um pingo de dó, deu um fim nos 2 comparsas. A garotinha, vendo tudo aquilo, ficou traumatizada. Estava catatônica, com os olhinhos esbugalhados, totalmente sem reação. E, por consequência disso, parou de falar. Não dizia uma só palavra.
Então a criminosa resolveu pegar a criança e fugir para outro estado, para sumir com ela por lá. Na zona rural, Maria estava desconsolada. A essa altura, já tinham várias viaturas em sua casa. Seus vizinhos, que moram na região, estavam fazendo buscas pela garota. Sua amiga estava tentando acalmá-la, mas a pobre mãe estava se acabando em desespero. Maria e a filhinha Joana choravam sem parar. A polícia procurou em todos os lugares pela redondeza. Procuraram pistas pela cidade toda, mas sem sucesso. Após algum tempo, tiveram que fechar o caso, pois já não tinham mais evidências de que a menina poderia estar viva. Mas Maria sentia que sua filha estava em algum lugar e implorava para que não desistissem dela. Infelizmente, porém, o caso foi encerrado mesmo assim. Enquanto isso, na capital de São Paulo, Niméria estava com a Anne, andando pela rua, sem saber o que faria com a menina. Foi então que acabou esbarrando com Bernardo, o homem daquele casal rico que não podia ter filhos, e a garotinha acabou caindo no chão. "Me desculpe, pequenina. Está tudo bem? Se machucou?" disse o homem, ajudando a garotinha a se levantar e dando batidinhas em sua roupinha para tirar a poeira do chão. E continuou: "Me desculpe, senhorita. Não foi minha intenção derrubar a sua filhinha." Vendo que o homem estava bem vestido, com roupas que pareciam ser caras e que tinha um relógio de ouro em seu pulso, Niméria deduziu que fosse rico e logo viu uma oportunidade. Como o homem havia se simpatizado pela menininha, a ladra falou: "Ela não é minha filha, senhor. É minha sobrinha. Na verdade, será que eu poderia conversar com o senhor ali no canto?" O homem achou um pouco estranho, mas aceitou. E então a pilantra perguntou se ele tinha interesse em ficar com a menina por apenas R$ 3.000. Imediatamente Bernardo se recusou e disse que iria denunciá-la à polícia. Mas Niméria, fazendo uma cara de dó, o interrompeu. "Não, senhor, por favor, não faça isso. Eu imploro. Sou só uma tia que quer o melhor para sua sobrinha. A mãe dela faleceu e ela ficou comigo, mas eu não tenho nenhuma condição de criá-la. Sou pobre e estou morando na rua. Se ela ficar comigo, vai estar destinada ao sofrimento. Não quero essa vida para minha sobrinha. Vejo que o senhor é um homem bom e que poderia dar a ela uma vida melhor. Eu só estou pedindo esse valor para que eu possa me manter por algum tempo. Por favor, eu imploro, me ajude." Bernardo ficou desconfiado e não estava caindo muito na laia da mulher. Mas como tinha gostado muito da garotinha, ao olhar para ela e ver aquela carinha triste, sentiu algo diferente, um sentimento de amor e compaixão, e por isso decidiu ficar com a menininha. Niméria, ainda fingindo, agradeceu muito ao homem e os dois foram ao banco. Bernardo sacou o dinheiro e deu à mulher. A pilantra foi embora feliz e nunca mais foi vista. O homem levou a garotinha até sua esposa, Eva, e disse que a havia encontrado na rua, abandonada, e que queria ficar com ela. Eva se apaixonou pela menininha logo de cara e já foi a abraçando e adulando seu cabelinho. "Oi, minha princesinha, como você está? Agora você está a salvo, tá bom?" O marido não podia contar a verdade à esposa, pois sabia que ela não aprovaria e que iria querer denunciar a tal tia da menina. Mas como viu que aquela menininha havia colocado em seu rosto um sorriso que não via há tanto tempo, decidiu guardar para si esse segredo. A chamaram de Raquel, e assim a menininha se tornou a filha dos ricaços. Eles conseguiram burlar alguns procedimentos no sistema de adoção, pois tinham contatos que trabalhavam nos cartórios, e assim concluíram as papeladas. Depois de algumas semanas, Anne, que agora era Raquel, ainda estava sofrendo as consequências daquele trauma. Não falava absolutamente nada, mas os novos pais a amavam independente disso. E mesmo depois de alguns meses, quando já estava acostumada à sua nova casa e família e voltou a falar, a menininha não contava nada sobre o que tinha acontecido. Foram criando a garotinha com muito amor e carinho. E Raquel, que era apenas uma menininha pequena,
Aos poucos, conforme os anos foram passando, foi se esquecendo de sua antiga família. Só se lembrava vagamente que tinha uma irmã igual a ela. Se lembrava de um jardim com rosas, mas seu pai dizia que era apenas um sonho. A garota foi crescendo em meio ao luxo e tinha tudo do bom e do melhor. Estudou nas melhores escolas de São Paulo e já era fluente em 2 línguas com apenas 13 anos. Era uma menina muito gentil, bondosa e humilde, apesar da riqueza. Enquanto isso, lá no sertão de Minas Gerais, mesmo tendo se passado anos, Maria não tinha parado de procurar a filha perdida. Ela e sua filha Joana, sempre que podiam, iam até a cidade e ficavam tentando encontrar alguma pista que pudesse levá-las até Anne. Maria chorava todas as noites, e sua vida nunca mais foi a mesma depois do sequestro de sua amada filhinha. Joana também sentia muita falta da irmã, e teve que crescer vendo a mãe definhar em sofrimento e angústia. Maria nunca mais se recuperou, e depois que a filha já era moça, era ela quem cuidava da casa e das contas, já que a mãe não tinha mais estrutura emocional para isso. A vida era muito sofrida para as duas. O pouco que a filha ganhava sendo balconista de uma lanchonete mal pagava suas despesas. Joana não teve oportunidade de estudar, pois só cuidava da mãe, e aos 18 anos se viu sem esperanças quando Maria ficou muito doente, pois não comia direito e não tinha uma boa saúde. A filha fez o que pôde para salvar a mãe, mas não foi suficiente. Entretanto, antes que ela falecesse, Joana, no leito de morte da mãe, prometeu que iria fazer o impossível para encontrar sua irmã. Maria morreu de tristeza, e no dia da sua morte, Raquel, sua outra filha, lá em São Paulo, sentiu um aperto no peito e uma aflição que não sabia explicar. Os anos foram se passando e Raquel havia se tornado uma jovem bonita, chique e, ao contrário de muitas garotas ricas de sua cidade, era muito bondosa e humilde. Aos 20 anos, passou em Harvard, uma das universidades mais renomadas do mundo, onde começou a estudar administração, para depois, quando voltasse a São Paulo, assumisse os negócios da família. Seus pais eram 2 empresários de sucesso no ramo de hotelaria. Tinham uma franquia de hotéis de luxo espalhados por todas as capitais do Brasil. E depois que se formou, Raquel, aos 25 anos, passou a trabalhar com o pai. Pouco tempo depois, Raquel se casou com um americano que conheceu durante a faculdade e que namorou durante 3 anos à distância. Ele se mudou para São Paulo para ficar com ela e começaram a formar sua família. Tiveram 2 filhos, um menino e uma menina, e como era muito humilde, a jovem sempre os ensinava a dar mais valor a pessoas do que a dinheiro. Mesmo com sua vida agitada, havia dias em que a ricaça se pegava pensando nos sonhos que tinha frequentemente sobre uma tal menina igual a ela. Mas, como sempre, quando contava aos pais, Bernardo falava que era apenas um sonho, e Eva, que era de uma religião em que acreditava em reencarnação, dizia que poderia ser lembranças de outra vida. Entretanto, apesar disso nunca ter convencido muito a jovem, ela preferia deixar para lá, já que nada era muito claro em sua mente. Aos 40 anos, Raquel acabou perdendo sua mãe para um câncer, e 2 anos depois, seu pai resolveu passar definitivamente para o nome da filha todos os hotéis e todas as ações da empresa, fazendo dela a única dona de toda a sua fortuna. Bernardo, que havia ficado de luto por muito tempo, queria curtir a vida com os netos, viajar e conhecer vários lugares pelo mundo enquanto ainda tinha tempo. Cerca de 20 anos depois, quando já estava com 60 anos, a ricaça perdeu seu pai. Ele já estava com 90 anos e morreu naturalmente de velhice. Porém, antes de partir, Bernardo, com o coração pesado pela culpa de ter comprado a filha, criou coragem e contou a ela sobre sua infância. Contou como a havia encontrado, como pagou por ela para sua suposta tia e que aqueles sonhos poderiam não ser apenas sonhos, mas lembranças, pois poderia sim ter uma irmã.
Você sabe o nome dela? Onde ela está? Ou então o nome da minha tia? Perguntou a senhora eufórica. Infelizmente não, minha filha. Me perdoe. Eu apenas te peço perdão, disse o pai chorando e quase partindo dessa vida. Raquel era boa e disse que não precisava perdoá-lo, pois isso não mudava o fato de que ele era o seu pai e que o amava muito. E assim, Bernardo morreu em paz. Algum tempo depois, a senhora começou a procurar pela irmã incessantemente, sem saber que nem em São Paulo ela morava. Enquanto isso, no sertão, Joana, também já com 60 anos, tinha sua família formada, porém eram muito pobres. Curiosamente, Joana também teve 2 filhos, um menino e uma menina, igual a Raquel, e na mesma época, porém diferente dela, eram muito pobres e passavam por muitas necessidades. Moravam na mesma casa onde a Joana tinha crescido, mas em condições muito ruins. Foi então que ela e seu marido, seu Arthur, decidiram ir para São Paulo tentar a vida. Mesmo já sendo idosos, ainda poderiam tentar trabalhos que pagariam melhor do que os que eram oferecidos no sertão. Seus filhos, ambos com 35 anos, pois também eram gêmeos, já eram adultos e tinham suas famílias, mas também aceitaram se mudar para melhorarem de vida e para não deixar os velhinhos irem sozinhos para a capital. Chegando lá, cada família alugou uma kitnet de um cômodo. A casinha de Joana e Arthur era bem precária, mas atendia os 2. E então seu Arthur começou a procurar emprego. Por ter 65 anos, o senhor conseguiu um trabalho de jardineiro em uma rede de hotéis de luxo, que por pura coincidência do universo, eram os hotéis de Raquel. Ele trabalhava no prédio principal da ricaça, onde ficava o escritório master da milionária. Já Joana não conseguiu nenhum emprego, então ficava em casa fazendo tapetes bordados e cachecóis de crochê para vender na rua com seus filhos e noras. Entretanto, em um certo dia, seu Arthur estava no jardim do hotel quando resolveu dar uma parada e ir à cozinha dos funcionários tomar um café. Foi quando, na entrada do estabelecimento, deu de cara com Raquel. O senhor deu um grito de espanto e a ricaça se assustou. Seu Arthur não podia acreditar no que estava vendo. Como é possível? Então voltou a si e começou a se desculpar. Me desculpe, senhora, eu não quis assustá-la. Se lembrou que sua esposa Joana tinha uma irmã desaparecida que só poderia ser ela, pois eram idênticas. Era até muito estranho olhar para Raquel, pois era como ver sua mulher, só que muito bem arrumada, com um corte de cabelo diferente e com um aspecto que só alguém muito rico tinha. Então, com todo o jeitinho do mundo, perguntou à senhora se ela era adotada, pois conhecia alguém muito parecida com ela. Raquel imediatamente chamou o senhor para sua sala e lá conversaram por um longo tempo. Seu Arthur contou toda a história de sua esposa e como ela nunca havia parado de procurar a irmã. Raquel estava eufórica e ansiosa. Não podia crer que finalmente poderia ter encontrado sua irmã gêmea. Então pediu ao senhor que não contasse nada a Joana naquela noite e que a levasse até ela no dia seguinte. E assim seu Arthur fez, manteve segredo, apesar de que não estava se aguentando de felicidade pela esposa. Que foi, amor? Tá todo feliz aí pelos cantos? Perguntou Dona Joana. Não é nada, minha vida. Eu só tive um ótimo dia de trabalho. Respondeu seu Arthur, tentando disfarçar. Que bom então, amor. Então o senhor lhe deu um beijinho na testa e disse: amanhã chegue cedo em casa, ok? Pois vou trazer uma surpresa para você. O que é? Indagou a senhorinha toda curiosa. Amanhã você vai saber. E deu outro beijinho na testa de sua amada esposa. O dia seguinte chegou, e assim como tinha combinado, Dona Joana chegou em casa mais cedo do seu trabalho na rua e ficou esperando seu marido. Quando seu Arthur chegou, a senhora correu até a porta e o viu entrando com uma rosa vermelha em sua mão.
Logo se lembrou de quando era pequena e gostava de admirar as rosas da casa da vizinha com sua irmã Anne. "Eu trouxe para você, minha vida", disse o senhor, e antes que Dona Joana pudesse falar alguma coisa, continuou. "E também trouxe isso para você." Foi então que Raquel entrou na casa e Joana ficou parada sem reação. As duas senhoras começaram a chorar e logo se abraçaram. Foram se abraçando e acariciando o cabelo uma da outra e choravam mais ainda. "Como? Quando?" perguntava Joana confusa. "É uma longa história", respondeu Raquel. Finalmente, 55 anos depois daquele dia horrível, as duas irmãs estavam unidas novamente. Tiveram bastante tempo para conversarem e para se conhecerem de verdade. Raquel, que aceitou ser chamada de Anne por sua família verdadeira, ajudou sua irmã e sua família a conseguirem uma nova vida. Dividiu sua herança com Joana e tornou a família da senhora muito bem de vida. E assim nunca mais se separaram, até o dia em que se foram, pois juntas elas vieram a esse mundo e juntas partiram para os céus. Fazia 2 anos que Carolina, esposa de Herbert, havia falecido. Ravi, seu filho, estava tentando consolar o pai que nunca mais tinha se recuperado após aquele trágico acidente de carro, onde ele e a esposa viajavam para comemorar mais um ano de casados. Herbert chorava desolado em seu quarto e o jovem se entristecia, pois não havia nada que ele pudesse fazer para animá-lo naquela data. Algumas semanas depois, como Herbert estaria completando 50 anos, os funcionários de sua empresa, juntamente com Ravi, resolveram fazer uma festa surpresa para alegrar o patrão. Herbert era um empresário muito rico. Tinha uma empresa de relógios de luxo onde fabricava sua própria marca, a HC Watches. Era um ótimo chefe e todos gostavam muito dele. Ravi, seu filho, era um jovem de 23 anos que amava muito o pai. Combinou com todos da empresa e organizaram a festa. Ravi deu uma desculpa para levar o pai até um salão, dizendo que precisava buscar algo lá. E quando chegaram, todos gritaram: "Surpresa!", fazendo com que Herbert se esquecesse, por um momento, da sua dor. O patrão adorou a surpresa e foi uma noite incrível. Tudo estava muito bonito e Herbert realmente se divertiu nessa festa. Em um determinado momento, o empresário se afastou e foi ao toalete. Quando saiu do banheiro, acabou esbarrando em uma jovem loira muito bonita. "Me desculpe, senhorita." Herbert só conseguiu dizer isso, pois ficou admirado com a beleza da moça. A mulher sorriu e disse que estava tudo bem e foi embora. O ricaço, então, ficou o resto da festa inteira procurando por ela. Então a viu indo até a cozinha. Sem perder tempo, foi atrás dela e descobriu que a mulher era quem estava comandando os garçons. Ela o olhou meio surpresa e sorriu. "Precisa de alguma coisa, Sr. Herbert?" O empresário ficou meio sem jeito, mas tomou toda a coragem do mundo e perguntou seu nome. Tamires era como se chamava aquela loira de olhos claros que havia conseguido encantar o coração do ricaço depois de tanto tempo sem conseguir olhar para outra mulher, devido ao seu luto. Eles conversaram um pouco, mas como a moça estava ocupada comandando os garçons, Herbert perguntou se eles poderiam se ver em outro momento. A jovem, com um sorriso acanhado no rosto, disse que sim, e então trocaram contatos. O homem voltou radiante para sua mesa, onde estava seu filho, que, vendo que algo tinha acontecido, queria saber o motivo de seu pai estar tão alegre daquele jeito. "Eu acabei de pegar o telefone de uma moça muito bonita", disse o pai do jovem. "Haha, isso aí, pai!" Se entusiasmou o rapaz. Ravi queria mais do que tudo que seu pai voltasse a ser aquele homem animado e sorridente que sempre foi. O encorajava a voltar a namorar, pois ainda era um homem de 50 anos, com toda a vida pela frente. Mas seu pai não tinha cabeça para se relacionar com outra pessoa depois da morte de sua mãe. Então,
Quando Herbert disse que tinha conseguido o telefone de alguém que achou interessante, Ravi se alegrou profundamente pela evolução do pai. "E ela é mesmo bonita?" perguntou o rapaz. "Sim, muito. Eu fiquei até com vergonha de falar com ela." Respondeu o ricaço. Conversaram pelo resto da festa e depois foram para casa. No dia seguinte, Herbert era outra pessoa. Foi para sua empresa todo feliz, trabalhou o dia todo e à noite tinha marcado um encontro com Tamires. Meses depois, os dois já tinham assumido um relacionamento e Herbert pediu a mão da mulher em casamento. Mas o que o ricaço não sabia era que tudo aquilo não havia passado de um plano de Tamires para conquistá-lo. Tamires era uma jovem de 30 anos que estava cansada de ter uma vida medíocre. Trabalhava como garçonete em um buffet e odiava seu emprego. Não ganhava o quanto desejava gastar. Queria dinheiro a todo custo. Queria viver no luxo. Então, sabendo que era muito atraente, resolveu se casar com algum homem mais velho que fosse podre de rico e só precisava saber quem. Quando soube que o buffet iria ser responsável pela festa de Herbert, resolveu fazer dele seu alvo. Sabia que o dono da marca HC Watches era um milionário viúvo e tratou de conseguir se encontrar com ele de alguma forma durante a festa. Foi então que, quando o viu indo ao toalete, o seguiu e fingiu que tinham se esbarrado. Seu plano estava sendo um sucesso, ficou noiva do ricaço e, em pouco tempo, se casaram em uma cerimônia mais do que perfeita. Herbert a levou para morar com ele e o filho, e Tamires agora estava rica e realizada como sempre quis. Entretanto, quem não estava nem um pouco feliz era Ravi. O rapaz, depois de conhecer a madrasta, sabia que quando seu pai não estava por perto, seu comportamento de princesa se transformava por completo. Para o ricaço, ela era educada e gentil, mas com Ravi, apesar de tentar parecer simpática e agradável, às vezes deixava escapar seu lado arrogante e esnobe. O rapaz não se importava pelo fato da madrasta ter idade para ser sua irmã, mas não queria ver seu pai sofrer caso ela o magoasse. Ele já tinha sofrido muito com a perda de Carolina, mãe de Ravi. Ravi não podia provar, mas tinha certeza que a mulher havia se casado com seu pai pelo dinheiro. Porém, o rapaz, vendo que ela estava fazendo o pai feliz, de uma forma como ele não ficava desde a morte de sua mãe, achava que talvez fosse melhor apenas deixar para lá, já que ela era boa com o pai. Mas Ravi tinha razão em não gostar da moça. O que nem ele e nem Herbert sabiam era que Tamires era uma pessoa horrível e mau caráter. Quando os dois não estavam em casa, a mulher traía o empresário com homens mais novos, pegava os pertences da falecida mãe de Ravi, que ficavam no quarto do rapaz, e os jogava fora, e depois falava que não sabia onde estavam. Maltratava o cachorro que Carolina havia dado de presente para o filho antes de falecer. Gastava todo o dinheiro que podia com roupas de luxo, sapatos caríssimos e tudo o que podia imaginar. Uma vez, o rapaz chegou em casa e chamou por seu cãozinho, mas o bichinho não veio. Procurou pela casa inteira e, quando perguntou a Tamires se ela o tinha visto, a mocreia disse com a cara mais dissimulada do mundo que não, que ele deveria ter fugido, quando na verdade ela havia levado ele para outro bairro e largado o cachorrinho sozinho na rua, já que não suportava os latidos do animal. O procuraram por dias e até ofereceram uma recompensa, mas nunca mais acharam o cãozinho. Ravi e Herbert se entristeceram, pois o cachorrinho, de certa forma, os fazia se sentir mais próximos de Carolina. A oportunista era uma bruxa com todos, menos com Herbert, pois ele era sua fonte de renda e a intenção da mulher era um dia se tornar dona da HC Watches. A mocreia só sabia gastar dinheiro. Comprava 2 passagens para as Ilhas Maldivas todos os anos para comemorar seu aniversário de casamento, que seria em novembro, e se preparava desde o início do ano comprando 1 milhão de coisas, sem sequer saber o preço, já que seu marido era rico. O tempo foi se passando e Ravi, que estudava administração para ajudar o pai na empresa quando se formasse,
conseguiu passar em uma bolsa muito cogitada no exterior. Iria ficar lá por 3 anos, até se formar. Antes de se mudar, conversou com o pai e pediu para que ele ficasse mais atento com a esposa, agora que morariam totalmente sozinhos. Herbert garantiu que tudo ficaria bem e que o filho não tinha nada sobre o que se preocupar. Ravi disse que voltaria em todos os feriados e em todas as férias para visitar o pai, até porque ele não confiava totalmente na madrasta. O rapaz se mudou para o Canadá e, assim como havia combinado, voltava sempre que podia. A madrasta não se incomodava mais com a presença do jovem, pois era muito esporádica. Mas quando ele estava lá, continuava o tratando com aquela educação que visivelmente era forçada. Ravi já era adulto e tentava manter as aparências para que o pai não se magoasse, e tratava bem a madrasta. E depois voltava para o Canadá. E foi assim por 3 anos. Pai e filho se amavam muito e sentiam muita saudade um do outro. O empresário sempre perguntava ao filho se ele precisava de algum dinheiro para se manter no exterior. Mas Ravi dizia que não, que já era um homem e que podia cuidar de si mesmo. O rapaz ganhava uma bolsa de estudos e, mesmo assim, sendo filho de um milionário, era muito humilde e queria mostrar que era capaz de se virar sozinho. Queria ser motivo de orgulho para seu pai. Estava muito ansioso para concluir seu curso e trabalhava na empresa de relógios de seu pai. Mas, alguns meses antes de se formar, recebeu a pior das notícias. O senhor havia falecido. Herbert, após o acidente de carro que tirou a vida de sua amada esposa Carolina, por quem era apaixonado desde a adolescência e ficaram juntos por quase 30 anos, adquiriu diversas sequelas. Uma delas, hipertensão arterial, cuja qual nunca teve conhecimento, pois, como ficou 2 anos de luto, não se cuidou nem um pouco e nunca mais fez exames de rotina. Com esse aumento na pressão arterial e pelo fato de Herbert não fazer o tratamento adequado, o milionário teve um súbito AVC hemorrágico, o levando à morte. Ravi ficou arrasado. Não tinha mais mãe e nem pai. Chorou por dias totalmente desconsolado. A madrasta também se entristeceu por um momento, pois tinha até se apegado um pouco ao marido. Mas essa tristeza passou rapidamente, já que estava interessada era na herança que Herbert havia deixado. Alguns dias depois, o testamento do ricaço foi lido. Para Tamires, o marido deixou uma quantia milionária em uma conta no nome da esposa, suficiente para ela viver por muitos anos no luxo e conforto. E para o herdeiro, Herbert havia deixado todo o resto, a casa em que moravam e todas as ações de sua empresa, fazendo do filho o mais novo dono da marca de luxo. A tirana não gostou, pois queria ficar com a casa e queria ser a nova chefe da HC Watches. Na verdade, ela queria tudo, mas fingiu que estava satisfeita com a sua herança e, obviamente, arrasada pela morte do marido. Herbert também deixou uma carta para o filho, pedindo que tratasse bem a madrasta, pois ela tinha sido da família. Como Ravi ainda não tinha se formado, faltavam apenas 6 meses. O rapaz deixou que a madrasta continuasse morando na casa, já que lá tinha sido o seu lar pelos últimos 3 anos, desde quando se casou com seu pai. Além de que agora, com o trágico acontecimento, o jovem não queria voltar tão cedo até o lugar onde se lembrava de seu pai o tempo todo. Então, dessa forma, Tamires poderia cuidar da casa enquanto estivesse lá. A madrasta aceitou feliz, pois não queria mesmo sair da casa. O jovem foi para o Canadá e comandou a empresa do pai remotamente, até se formar. Quando concluiu seu curso de administração no exterior, voltou a morar na casa onde viveu com seus pais, mas com uma diferença. Tamires também morava lá. Durante um tempo, o herdeiro não a mandou embora, por respeito ao pedido do pai e também porque trabalhava realizando diversas viagens pelo país para administrar as outras filiais de sua marca de relógios. Entretanto, começou a perceber que, em diversos momentos quando estava em casa, Tamires se insinuava para ele, às vezes de forma mais sutil, outras vezes um pouco mais aparente, fazendo com que o rapaz se sentisse enojado, já que se tratava de sua ex-madrasta. O rapaz tinha 26 anos
E mesmo a mulher tendo 33 e sendo muito bonita, não conseguia vê-la como um potencial romântico. De forma alguma. Além de que a achava arrogante e esnobe. A ordinária, por sua vez, queria de todas as formas conquistar o filho de seu falecido marido com a intenção de obter o título de dona da empresa e ter aquela casa definitivamente para ela. Mas Ravi não era ingênuo. E depois de algumas investidas mal sucedidas, ela desistiu e tentou bolar outro plano. O rapaz pensou em mandá-la procurar outro lugar, mas logo começou a frequentar sua casa cada vez menos por causa das viagens constantes. Ficava lá algumas vezes nas semanas quando estava na cidade. Até que um dia, voltando do aeroporto, Ravi foi para casa e estava exausto. Queria muito tomar um banho e se deitar, pois tinha uma reunião na manhã seguinte e precisava estar disposto. Abriu a porta e, quando entrou em casa, deu de cara com um homem deitado, largado no sofá, como se estivesse super à vontade. O homem nem se incomodou em se levantar e só perguntou: "Quem é você?" "Quem é você, digo eu. O que está fazendo na minha casa?" disse o rapaz firme. Foi então que Tamires veio correndo lá de cima, onde ficavam os quartos, falando para Ravi não se preocupar, pois aquele era seu namorado, Saulo. O jovem foi educado, mesmo não gostando muito, e cumprimentou o homem. Disse que estava muito cansado e que iria dormir. Saulo começou a aparecer cada vez mais na casa do herdeiro para ver a namorada. Mas o pilantra também era um oportunista. Sabia que Tamires era viúva de um milionário e que tinha muito dinheiro, e fingiu que estava apaixonado por ela, a fazendo cair no próprio feitiço. Os dois gastavam o dinheiro da herança como se fosse água, e sempre que o interesseiro perguntava o que ela iria fazer quando o dinheiro acabasse, a Mocréia respondia que iria pedir mais para o filho do falecido marido. Logo, a tirana o chamou para morar na casa com ela, sem o consentimento de Ravi. Os dois começaram a mudar toda a decoração. Jogaram alguns móveis fora, pintaram as paredes, tudo isso enquanto o rapaz estava em uma de suas viagens. Aproveitaram e jogaram fora quase todas as roupas e coisas de infância do herdeiro, de quando sua mãe ainda era viva, e trocaram de quarto para fazer daquele um quarto de jogos para Saulo. Quando Ravi chegou de viagem e viu que sua casa estava toda alterada e que não foi informado de absolutamente nada, ficou furioso, já que aquela era sua casa. Mas Tamires tentou se explicar. "Você nem fica aqui direito e nem ia usar aquelas coisas que jogamos fora, Ravi. E eu fico sozinha o dia todo, por isso chamei ele para morar comigo. Mas não se preocupe, você é sempre bem-vindo aqui. Pode vir sempre que quiser", disse a madrasta mau caráter, que achava que, só porque já morava lá há anos, tinha o direito de ficar com a casa para ela. O jovem rapaz respirou fundo. Concluiu que iria lidar com aquilo depois, pois tinha muitos afazeres no dia seguinte. Chamou seu motorista e foi para um hotel luxuoso no centro da cidade. Alguns dias depois, chegando a época de sua viagem anual para as Ilhas Maldivas, Tamires mandou uma mensagem para Ravi dizendo que iria à viagem com seu namorado Saulo, para não desperdiçar a passagem que seria de seu pai. O rapaz ficou enfurecido com a cara de pau da Mocréia. Não fazia nem 6 meses que seu pai havia falecido e ela já iria levar outro para uma viagem que seria de comemoração de casamento. Mas agora, ela iria ter o que merecia. Então, o jovem pegou seu celular e fez algumas ligações. Sabia que a viagem dos pilantras duraria algumas semanas, portanto, teria tempo para fazer exatamente o que estava planejando. Durante a viagem, a ordinária e o oportunista começaram a brigar, pois tinham gastado quase toda a fortuna da viúva. Saulo queria saber o que iriam fazer, pois o dinheiro já estava acabando. "O que você pretende fazer? Porque aquele herdeiro não vai te dar nada. Ele não gosta de você?" disse o pilantra. "Eu vou conseguir dinheiro dele, meu amor", disse a tirana. "Nós já temos a casa, mas vou pedir para ele uma quantia. O pai dele mandou ele me tratar bem, então não tem erro. Ele não vai ter coragem de me deixar falida", completou a golpista. "Assim espero", falou o canalha, irritado.
Porém, de madrugada, Saulo pegou o cartão de débito de Tamires e foi até um caixa eletrônico. Como a viúva agora só tinha 10 mil reais e ele tinha certeza de que o rapaz não daria mais dinheiro a ela, sacou tudo, quebrou o cartão e sumiu no mundo, deixando a Mocreia sozinha. Tamires voltou para o Brasil apenas com a passagem de volta, que já estava paga, mas sem nenhum centavo no bolso. Estava possessa de raiva, pois nem dinheiro para pegar um táxi ela tinha. Voltou a pé para casa, mas quando chegou lá, não podia acreditar. Todas as fechaduras estavam trocadas e tinha uma nova família morando lá dentro. A salafrária golpista fez um barraco quando descobriu que a casa tinha sido vendida e que aquela família agora era dona da propriedade. E foi andando até a empresa de relógios de luxo de Ravi com muita raiva. Passou pelos seguranças gritando e subiu até o andar onde ficava a sala do herdeiro. "Você ficou louco, moleque? Como assim você vendeu a minha casa?" gritou a cretina. "Minha casa, você quis dizer, não?" respondeu Ravi. "Você não pode fazer isso, eu moro lá. Todas as minhas coisas estão lá." "Não estão mais, eu joguei fora. Você nem ia usar mesmo?" falou o jovem com um sorriso irônico. A ordinária viu que a casa tinha caído e tentou pedir mais dinheiro, dizendo que Saulo tinha roubado tudo dela. Mas Ravi apenas riu e disse: "Achei que um oportunista conseguia reconhecer outro." A Mocreia arregalou os olhos e ficou sem reação. Então, o rapaz chamou os seguranças e a expulsou de sua empresa totalmente falida. O que Tamires não sabia era que Ravi não tinha vendido a casa. O rapaz, na verdade, apenas contratou uma família de caseiros de confiança para cuidar da propriedade, pois aquele lugar tinha grande valor sentimental para o herdeiro. E assim, o jovem recuperou o lugar onde cresceu e, depois que se casou, morou lá com a sua família até o fim de seus dias, enquanto Tamires saiu em busca de um novo alvo para dar um novo golpe. Em meados de 2005, Vinícius estava andando de moto pela cidade fazendo algumas entregas deliveries. Estava bem apressado, pois tinha mais de 25 entregas para realizar naquele dia e precisava voltar para casa mais cedo para levar a mãe ao hospital, que tinha uma consulta agendada. O motoboy era um rapaz de 24 anos que tinha conseguido esse emprego há menos de um ano. Era freelancer em diversos outros tipos de bicos que fazia para sustentar sua família. Era o único homem de sua casa e trabalhou em vários empregos para cuidar da mãe e de sua irmãzinha de 8 anos. Sua mãe, Cleo, sofreu um acidente de trânsito cerca de 4 anos antes, onde bateu com a cabeça e, desde então, desenvolveu um quadro sério de epilepsia. Então não conseguia mais trabalhar. Depois desse ocorrido, o pai do rapaz abandonou a esposa com os 2 filhos para criar sozinha. E foi dessa maneira que Vinícius se tornou o provedor da casa. Antes do acidente, o garoto estudava sozinho em casa para os vestibulares com os livros antigos que conseguia das escolas. Vinícius queria ser dentista e sonhava em dar uma vida melhor para sua família. Mas, depois que seu pai os abandonou, teve que parar com seus estudos. O rapaz era muito inteligente e esforçado. Mesmo sem nenhuma previsão de quando iria poder tentar uma vaga no ensino superior, juntava todo o dinheiro que sobrava dos trabalhos que fazia, quando sobrava, para um dia poder pagar sua faculdade de odontologia. Mas quase não dava para juntar todos os meses. Na verdade, faltava, pois os bicos não eram suficientes para cobrir todas as despesas da casa, além dos remédios caros da mãe. Às vezes, Vinícius tinha que levar sua mãe correndo ao hospital ou chamar o SAMU em casa, pois as crises epiléticas de Cleo duravam muito tempo, fazendo com que os filhos ficassem com medo de perdê-la. Ensinou a irmãzinha, Sofia, de apenas 5 anos na época, a ligar para a emergência e chamar por ajuda caso ele não estivesse em casa quando a mãe sofresse essas convulsões. Era uma família muito unida, apesar das dificuldades, e Vinícius amava muito a mãe e a irmã. O garoto sofreu muito durante a vida. Desde os 20 anos não tinha estabilidade em nenhum trabalho, por ter apenas o ensino médio e, por isso,
lutava por seu ganha-pão das mais variadas formas. Trabalhou como ajudante de pedreiro, como catador de latinhas. Trabalhou por 6 meses em um lixão onde tinha um chefe mau caráter que não o pagou e fez com que o garoto e sua família passasse quase fome naquela época, entre muitos outros bicos. Mas agora o rapaz estava até feliz com seu novo trabalho. Ser motoboy estava pagando melhor do que os outros empregos freelancer e, dependendo de quantas entregas ele conseguisse fazer por dia, pelo menos comida e os remédios de Cleo estavam garantidos. Então, em uma bela noite, depois de ter passado quase o dia inteiro trabalhando por toda a cidade, Vinícius, que estava indo para casa, recebeu uma ligação de uma hamburgueria para realizar uma última entrega do dia. Eram 10h30 e o rapaz estava só o pó, mas não recusava serviço, pois cada comissão era muito valiosa. Aceitou o pedido e deu meia volta, indo até a hamburgueria. Pegou o pedido e se dirigiu até o local de entrega. Era um bairro muito chique, com casas imensas e muito bonitas. Mas, como era um bairro residencial novo, as casas ficavam mais espaçadas, com alguns terrenos vazios entre elas. Vinícius já tinha ido àquele bairro várias vezes para realizar suas entregas, mas aquela vez foi diferente. Isso porque, quando chegou, a casa estava toda escura, com tudo apagado, como se não tivesse ninguém em casa. Vinícius já tinha feito algumas entregas naquela casa há alguns meses e não se lembrava direito quem morava lá, mas achava que era uma garota jovem. Se tratava da casa de Louise, uma jovem que se mudou para aquela residência há cerca de 8 meses. Louise era uma jovem de 23 anos, muito bonita e muito popular em sua faculdade. Cursava enfermagem e adorava estar fazendo estágio em alguns hospitais. A garota era filha única de Alexandre, dono de uma imobiliária muito famosa na região. O ricaço tinha diversos apartamentos, casas, prédios comerciais e salas que alugava para médicos, nutricionistas e dentistas poderem atender seus pacientes. Ganhava bastante dinheiro e sempre deu tudo à filha. Mas mesmo sendo rica, a jovem não era mimada. Seu pai veio de família humilde e a ensinou a dar valor ao trabalho duro e conquistar seu próprio sustento. Portanto, a moça era muito humilde, honesta e queria provar ao pai que conseguia se manter sozinha com o fruto de seu esforço. Foi então que Louise se mudou para uma nova parte da cidade e começou a cursar enfermagem em uma universidade pública. Como não precisava pagar nenhuma mensalidade pelo curso, conseguia fazer alguns trabalhos, principalmente dando aulas de reforço para crianças e também para seus próprios colegas de sala, e era assim que se sustentava. Conseguiu alugar um quarto em um apartamento onde iria dividir as despesas com uma amiga que era dona do lugar. As duas se davam muito bem. Amanda, a amiga, era sua confidente. Era a irmã que a jovem nunca tinha tido. Como Louise não teve mãe, pois a perdeu quando era bem novinha, não teve muito contato direto com outras mulheres. O pai a criou sozinho e fez um ótimo trabalho, mas a garota ficou muito feliz de encontrar uma pessoa que poderia chamar de irmã de alma. Tudo estava bem até que Amanda, que tinha apenas 23 anos, começou a se relacionar com um homem mais velho, com cerca de 45 anos. Geraldo, um homem barbudo de olhos verdes e com uma cicatriz na bochecha, começou a frequentar bastante o apartamento das garotas, até que se tornou muito inconveniente. Logo, Louise percebeu que o homem não era uma boa pessoa, pois suas atitudes eram estranhas, e começou a alertar a amiga, que sempre achava que a jovem estava exagerando. Então, Geraldo começou a se tornar cada dia mais possessivo e brigava por qualquer coisa. Nos dias em que Amanda ia passar a noite com o namorado, voltava para casa, no dia seguinte, com alguns hematomas por todo o corpo, fazendo com que Louise entrasse em pânico. A jovem pedia, implorava para que a amiga terminasse com esse homem, mas Amanda não o fazia, e aí elas se desentendiam. Com o tempo, a relação entre as duas se tornou muito desagradável e cansativa.
A jovem não aguentava mais ver sua amiga apanhando e aceitando tudo o que Geraldo queria. Às vezes, o cretino ia de madrugada e batia com força na porta do apartamento das meninas e fazia um barraco querendo saber se Amanda estava lá mesmo. Quando via que a namorada estava em casa e não tinha saído para nenhuma farra, lhe dava um beijo e ia embora, como se nada tivesse acontecido. Louise achava aquilo um absurdo, mas não adiantava falar. Entretanto, foi só quando Amanda chegou em casa com um olho roxo que Louise disse: "Chega!" E já foi pegando o telefone para ligar para a polícia. Mas foi impedida pela amiga, que jurava que estava tudo bem. Naquele dia, as duas brigaram como nunca antes. Amanda a xingou de tudo quanto é nome e falava que Louise queria acabar com o relacionamento dela desde que ela e Geraldo se conheceram. Que era por causa dela que os dois não estavam se dando bem e que Geraldo sabia que Louise não a aprovava e por isso brigavam o tempo todo. A jovem não podia acreditar nas palavras da amiga e continuaram discutindo a noite inteira, até que Amanda chegou ao seu limite e expulsou a jovem de casa. "Sai da minha casa! Eu não quero te ver mais aqui. Vou morar com ele e não tem nada que você possa fazer. Agora vai embora, Louise! Vai embora!" Louise chorou, foi arrumar suas coisas com raiva e assim saiu de lá. Seu pai, que sabia de toda a história, ofereceu uma das casas que tinha na cidade para a filha morar e, como a jovem estava muito abalada, aceitou, pois não tinha cabeça para pensar em alugar outro lugar, mesmo que quisesse mostrar para o pai que era capaz. Se mudou para aquela casa naquele bairro chique onde Vinícius estava esperando na porta. Louise, depois de algum tempo, já tinha se recuperado da briga com sua amiga e voltou à sua vida normal. Se focou apenas em estudar e concluir o seu curso o mais rápido possível. Quando entrou no último ano da faculdade, começou a fazer mais estágios nos hospitais, realizando plantões. A garota foi escalada para o setor de emergência e adorava ser útil. Mesmo cansada, não se entristecia, pois quando via o sorriso no rosto dos pacientes, sentia um calor em seu coração que aquecia sua alma. Então, em um belo dia após o plantão, Louise chegou em casa à tarde e precisava dormir um pouco, pois à noite iria ter outro plantão de 24 horas. Tomou um banho, comeu um lanche leve e capotou em sua cama. Não ouviu o despertador tocar as 1000 vezes que tinha programado, pois estava exausta. Então, acordou toda assustada quando seu telefone tocou e viu que era um amigo de faculdade. Ele disse que estava passando na frente de sua casa e ofereceu uma carona, e foi aí que a jovem percebeu que estava atrasadíssima. Se arrumou numa velocidade impressionante, pegou suas coisas e saiu correndo de casa. Mas, com a pressa, esqueceu sua carteira em cima do balcão da cozinha. A jovem chegou no hospital a tempo, graças à carona do amigo, e passou o dia todo lá. Mas quando percebeu que estava sem sua carteira, na hora do almoço, a jovem se lamentou, já que seu plantão só terminaria às 22 horas. Então, chegando próximo ao fim de seu expediente, lá para as 21h30, Louise ligou para a hamburgueria e pediu para que entregassem um hambúrguer com queijo e bacon e uma porção de batata fritas em sua casa. Sabia que o lanche demoraria a ficar pronto, então daria tempo de chegar em casa antes da entrega. Mas às 22 horas, uma paciente deu entrada de última hora e estava tendo um ataque epilético. A jovem correu para atendê-la, nem se lembrou que seu plantão já tinha acabado e muito menos que estava virada de fome. Apenas foi socorrê-la e por isso se atrasou. Aplicou midazolam de forma intravenosa e cessou as convulsões. Depois de 1 hora, quando a mulher já estava estável, a filhinha pequena dela foi até Louise e, com um sorriso no rosto, disse: "Toma, moça, por você ter salvado a vida da minha mamãe." E lhe deu uma pulseirinha com miçanguinhas rosas e a abraçou. Era isso que fazia com que todo aquele trabalho cansativo valesse a pena para a jovem. Louise se alegrou e, enquanto ainda estava abraçada à menininha, seu telefone tocou.
Era Vinícius, o motoboy que estava na frente de sua casa. Boa noite, eu sou o Vinícius, o entregador do seu pedido da hamburgueria. Tô aqui na frente da sua casa e tô vendo que as luzes estão todas apagadas. Você tá em casa? É que se não tiver, eu sinto muito, mas teremos que cancelar seu pedido. Foi nesse momento que a jovem se lembrou que tinha pedido o hambúrguer e que já deveria estar em casa. Entrou em desespero, correu para pegar suas coisas e começou a implorar para que o rapaz não fosse embora. Moço, meu Deus, me desculpe. Eu estava de plantão e por isso eu acabei atrasando. Por favor, não vá embora. Eu tô morrendo de fome. Louise correu para fora do hospital e viu que já eram 23 horas. Nesse horário, já não tinha mais nenhum ônibus ou táxi que passava por lá e também não estava com sua carteira. Então, sua única opção era ir a pé e correndo, já que sua casa ficava a poucos quarteirões dali. Moço, disse a enfermeira ofegante, eu tô chegando. Por favor, não vá embora, eu imploro, por favor. Eu tô sem comer o dia todo. Eu já chego aí rapidinho. Eu tô há 10 minutos. Por favor, não vá embora. Vinícius sentiu pena da moça, pois sabia o que era estar com fome. Várias vezes passou isso e ninguém o ajudou. Então não poderia fazer o mesmo com ela. Calma, moça. Não se preocupe. Eu não vou embora, tá bom? Eu tô te esperando, disse o motoboy. Muito obrigada, de verdade. Você tá me salvando. Eu já chego aí, tá? Até daqui a pouquinho, falou a jovem, desligando o telefone. Louise acelerou o passo e continuou correndo. Parado na frente da casa da moça, Vinícius a aguardava. Começou a observar as casas ao redor e o céu que estava estrelado, mas logo ficou entediado e resolveu esticar um pouco as pernas. Desceu da moto e começou a andar pela rua. Do lado da casa de Louise, como era um bairro novo, tinha um terreno baldio com um mato enorme. Chegava na altura do peito de tão alto que estava. Vinícius, que estava andando distraído, olhando para um lado e para o outro, acabou ouvindo um barulho de espirro saindo de dentro do mato. Parou imediatamente e ficou olhando para o terreno, mas não viu nada. Por um instante achou que poderia ter sido sua imaginação, mas viu em seguida o mato se mexer. Então achou que era algum gatinho que estava lá no meio e se aproximou. Começou a chamar pelo suposto gatinho, falando: "Vem, Xaninho, vem! Vem, bichano! Pss, 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 vem, bichano!" E já foi abrindo o mato, mas para sua surpresa e desespero, um homem de moletom preto saiu de uma vez, o empurrou no chão e saiu correndo. O rapaz estava muito assustado, com o coração acelerado, mas conseguiu ver bem o rosto do homem. Olhou de volta para o mato e viu uma mochila que o cara deixou cair quando estava fugindo. Abriu a mochila e se assustou ainda mais com o que tinha dentro. Tinha uma faca, uma corda, um pano, um vidro com um líquido que fedia e aquela fita adesiva cinza que colocam na boca das pessoas quando estão sendo sequestradas. Imediatamente Vinícius largou a mochila e correu de volta para sua moto e foi embora de lá. Andou cerca de uns 900 metros e parou em um posto de gasolina, onde percebeu que estava tremendo sem parar. Sua cabeça estava confusa, mas ele tinha certeza de que aquele homem planejava sequestrar alguém. Pegou seu celular e ligou rapidamente para a polícia. Alô? Tem um homem no mato? Não, tinha. Ele tinha uma mochila com uma faca. Meu Deus! A garota, ela está em perigo. O pobre rapaz mal conseguia explicar a situação quando se lembrou da moça que morava naquela casa ao lado do terreno vazio. Senhor, acalme-se e me explique o que aconteceu, disse o policial. Mas o motoboy estava sem reação e ficou assim por um momento. Ele estava perdido em seus pensamentos, com duas hipóteses na cabeça. Será que aquela moça realmente está em perigo, porque aquele homem pretendia pegar ela? Ou será que ela também faz parte do golpe e ele queria me pegar? Não faz sentido. Senão ele não teria fugido. Foi então que ele explicou tudo à polícia e foi avisado de que já estariam enviando viaturas para o local.
Mas Vinícius sabia que poderia demorar e se realmente aquela garota estivesse em perigo, ele tinha que salvá-la. Voltou correndo para a casa da moça, com a polícia ainda na linha, e quando chegou lá, a viu parada na frente de sua casa. As luzes já estavam todas ligadas e a jovem nem tinha tirado o jaleco ainda. Só tinha conseguido entrar em casa e pegado sua carteira. Quando Louise avistou o motoboy, correu em sua direção toda feliz e disse: Nossa, moço, muito obrigada. Eu achei que tinha ido embora. Graças a Deus que você não foi. Mas ficou toda preocupada quando viu a expressão de medo do rapaz e perguntou o que tinha acontecido. Então Vinícius, que estava apavorado por ter voltado até aquele lugar, falou com a voz trêmula: Moça, sobe aqui na minha moto. Tinha um homem naquele mato ali. Eu não sei porquê, mas ele parecia que iria pegar alguém. Eu tô com a polícia aqui na linha. Sobe na moto, por favor. A jovem deu um passo para trás e ficou meio assustada. Mas quando Vinícius descreveu o homem e disse que ele tinha olhos verdes, barba e uma cicatriz enorme na bochecha, Louise subiu imediatamente na moto do rapaz e os dois correram para a delegacia mais próxima. Louise sabia que era o homem. Era Geraldo, o namorado abusivo de sua amiga Amanda, mas não sabia o que ele estava fazendo lá. Então, ligou para a amiga e descobriu que eles tinham terminado naquele dia e que antes de sair do apartamento, possesso de raiva, o homem disse que tudo aquilo era culpa de Louise, que sempre ficava influenciando Amanda a terminar com ele. E por isso, ele iria dar um fim na enfermeira. A jovem ficou ainda mais assustada e contou tudo à polícia. Então, quando as viaturas chegaram na casa da moça, localizaram o homem que tinha voltado para pegar sua mochila e o prenderam em flagrante, sem direito à fiança, o que deixou Louise, a amiga, e o motoboy aliviadíssimos. Louise foi salva por causa de uma entrega de hambúrguer, mas antes de se despedirem, Vinícius viu que ela estava com a pulseirinha rosa que ele tinha feito para sua irmãzinha Sofia. A moça não conseguia acreditar que aquela mulher que tinha salvo de um terrível ataque de convulsões era a mãe do rapaz. Os dois se surpreenderam com o quanto a vida é cheia de mistérios e coincidências e quiseram se ver novamente. Por isso, trocaram contatos. Alguns dias depois, Alexandre, pai de Louise, enviou um cheque para o rapaz no valor de R$10.000, como agradecimento por ter salvo a vida da filha, e ainda lhe ofereceu um emprego de meio período em sua imobiliária, que pagaria todas as suas contas e ainda daria para pagar a mensalidade de sua faculdade de odontologia. O rapaz estava radiante. Ele e Louise se tornaram grandes amigos e, com o tempo, desenvolveram sentimentos amorosos um pelo outro, assumindo um namoro pouco tempo depois. E assim, ambos foram felizes e nunca mais esqueceram que a vida pode ser cheia de mistérios. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela vai te emocionar também. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Um grande beijo e até o próximo vídeo.